Orientação do ROCAM, Reverendo Dorchival Santos Silva. Boa noite a todos. Uma boa tarde. Aqui está noite lá fora por causa da chuva. A gente, o irmão assim falou essas coisas agora e fica lembrando algumas passagens. Esse mês passado eu viajei para Santa Catarina, para Mafra, e 10 dias, foi 10 dias, né, que eu fiquei lá. E ontem a responsável, a Beth, mandou um relatório de lá. Eu até compartilhei algumas coisas, porque é quando você vê que valeu a pena. Valeu a pena ter ido, valeu a pena ter servido para aquelas pessoas. Tudo que aconteceu lá. Aconteceram fatos assim, maravilhosos. E depois, agora, os membros estão mandando também relatos que aconteceram lá. Né? E um só para constar, eu otorguei 8 pessoas lá. Uma delas é estrangeira. E ela, o marido dela é médico. E quando fizemos a outorga, e ela contou agora que, falei, reverendo, a senhora tal perdeu o Ricari. Falei, uai. No mesmo dia, depois que o senhor foi embora, ela perdeu o Ricari. Revirou a casa toda, me ligou desesperada, e ela é terapeuta, falou assim, ela ia até fazer um evento para arrecadar o dinheiro para mandar minha passagem para eu voltar para outorgar ela de novo. Mas ela contou assim, que no dia que ela descobriu que perdeu o Ricari, ela recebeu uma ligação da família, que eles moram no Paraguai, e o irmão estava em estado gravíssimo, e entrou em estado convulsional, e talvez não voltasse. E ela desesperada procurando o Ricari, não achava. Depois, ela recebeu ela comunicou a Beth, que tinha perdido o Ricari, e não sabia mais o que fazer. Quando foi alguns dias depois, a irmã ligou que o irmão tinha se recuperado. Isso foi numa quinta, parece. E na sexta-feira, agora, ela achou o Ricari. E quem achou o Ricari dela foi um filho dela, que é um pouquinho de gente, Arthur. Né? E ela falou que ela não sabe o que aconteceu com esse Ricari. Né? É tão interessante que esse garotinho, eu acho que ele deve ter uns 3, 4 anos, se muito. Ele é mazogue, ele não para. Na igreja chega lá e fala e brinca, tal, muita coisa e tal. Só que eu estava ministrando de orei, como ele é térreo, não tem a parte alta, né? Tem a parte alta do altar. Eu estava na parte de baixo ministrando de orei e ele na frente do altar. Aí eu dei uma olhada para trás assim para ver o que ele estava fazendo. Ele olha para ver se não tem ninguém vendo. Aí ele abre os braços, fica clamando a Deus sozinho. Ele fica lá, depois ele faz isso, e ele fica olhando, aí ele volta a brincar. Aí depois ele vai de novo lá, ele senta em uma posição, sentadinho na frente do altar, como se fosse uma posição de meditação, e fica lá, quietinho. Depois de novo ele levanta as mãos, ora, e volta, e vai brincar. Como se explica isso? Senão é um espírito altamente evoluído, não é não? Altamente evoluído. Eu achei interessante o lance do Ricari. A impressão que deu é que o amor dessa não é a senhora, é a jovem até, é tão grande pela família que está tão distante, que ela está sozinha aqui no Brasil, só com o marido que conheceu lá, que é médico, e o filhinho, que ela queria falar assim, eu vou receber o Ricari, que eu quero ajudar a minha família no Paraguai. A impressão que dá é como se o Ricari voasse espiritualmente até lá, e pelo amor que ela tinha, conseguiu talvez salvar até a vida do irmão. Não sei, estou só especulando. Mas não dá para dizer que não é verdade? E assim, coisas assim impressionantes que aconteceram, porque nós só fomos lá para servir. Nós não fomos criar confusão, não fomos lá discutir nada. Só fomos lá servir. Fui em várias casas fazer oração. Fui numa casa de uma tia dela que tinha uns pés de maracujá, só estava só a flor. Fizemos oração lá, e ela disse que até hoje o cheiro de maracujá está na casa impregnado, e não tem mais flor de maracujá. Né? E que o jorei, que eu ministrei nela, ela disse que as dores que ela sentia nunca mais teve. E nós só fomos lá ministrar jorei e fazer oração. Então, quando você vai numa viagem missionária,
Eu não vou reparar se a parede está pintada, se não está pintada, se o chão é ruim, se não é. Eu só vou lá cumprir minha missão. E nós, muitas vezes, no nosso servir, como o reverendo Moacir contou agora, precisamos, às vezes, nos multiplicar. Porque tem pessoas que têm condição e não fazem. E quem não tem condição faz muito para fazer e oferecer o melhor para quem quer servir. Muitas vezes as pessoas ligam para cá aos montes. Não é só isso? Reza para mim, reza aí. Aí eu vou ali, reza aí. Eu vou ali, reza. A gente reza. A gente reza. Mas quando as pessoas têm que vir agradecer, não vem. Eu falei isso na aula de quarta-feira. Né? Às vezes parece aquela historinha da formiga e da cigarra. Não é? O que a formiga fazia? A formiga trabalhava para fazer reunir seu alimentinho, seu alimento, para que no inverno não faltasse. O que a cigarra fazia? Ficava só na boa vida, não era? Vou curtir minha vida, vou curtir. Quando chegou o inverno, ela não tinha o que comer. Ela foi atrás de quem? Da formiga. Na fé é a mesma coisa. Tem pessoas que estão brincando muito. É melhor, vamos curtir. Vamos, vai, não tem problema. Nós estamos vivendo um momento assim, de uma grande redoma de proteção. Uns têm, outros não. E não é porque nós queremos, é porque é a lei. É a lei. Vai chegar um momento que muitos vão querer e não vão ter espaço. Então, por isso que, quando a gente faz preparação com culto e tudo mais, é feito com o maior amor do mundo, porque, vejam, pode não ter muita gente, mas tem muita gente. Porque o que está em volta aqui é muito maior do que vocês imaginam. É igual se eu mostrar para vocês meio copo com água. Ele está meio cheio ou meio vazio? Depende do ponto de vista. Mas para mim ele vai estar sempre quase cheio. Então, o que nós estamos vivenciando é uma fase de grande transição, onde os 3 primeiros meses do ano são de intensas e severas purificações. E praticamente o ano começa agora em abril. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos que dedicar. Tem tempo? Dedique. Vai trabalhar, passa aqui antes, se der tempo, reza, faz uma oração. Vou ao trabalho, passa aqui, reza e agradeça. É isso que o meu irmão assim falou, só faça isso. Não precisa fazer mais nada. Vocês conhecem o efeito borboleta? Né? Que é um estudo científico, né? Que uma bichinha bate uma asa lá, não sei aonde, e esse vento vem, pode chegar até um furacão aqui. É a mesma coisa da oração. Se eu passar aqui e fazer uma oração, não por mim, olha aqui hoje, quem venha dedicar, receba muitas pessoas, que possam ocorrer muitos milagres, é um efeito borboleta. Vai gerar fenômenos em vários locais, como já estão gerando. Agora, aquelas pessoas que ficam presas no seu egoísmo, só vão alcançar aquilo que o seu nariz aponta. A medida da graça dessas pessoas é até onde alcança o nariz delas. Quem é narigudo vai ter uma chancezinha a mais. Né? Mas a maioria não vai passar disso. Porque o egoísmo é tão grande que não vai passar disso. E, como esse Salmo de Meixo Sama diz hoje, sobre o caminho do tal. Né? Valioso é aquele que sempre pensa no bem dos outros e segue o caminho do tal. O homem mais forte do mundo é o que a si mesmo esquece para trilhar o dourado caminho do tal. Pobre é o coração daquele que só pensa em exibir ao mundo as suas próprias façanhas. Seguir o caminho do tal é respeitar a vontade de Deus. A melhor interpretação para a palavra tal é caminho perfeito. Acho que não tem aqui um livro chamado Tao Te Ching. É um livro muito interessante para ser lido também. Tal é o absoluto, o princípio e o fim. É a linha de menor resistência entre 2 pontos. Aquela que se vê quando a chuva cai da montanha e as gotas vão à procura do vale, seguindo um caminho que reflete a lei do menor esforço. Deus é o tal, e tal é Deus. O ciclo das leis da natureza refletem as leis da vida de todos os seres. O tal, portanto, é o caminho natural de tudo e todos que têm vida, em direção à suprema realização espiritual, à iluminação. Esse caminho do tal é muito interessante. Caminho perfeito. Vocês acham que aquelas pessoas que só sabem pedir, e elas não fazem nada, o que vai acontecer com elas?
Se você tem uma plantação, eu dou um terreno para vocês plantarem. Vamos supor, Deus deu um terreno para vocês plantarem. Está aqui um terreno para vocês. Semente boa, terra boa, faça florescer. Mas se você fica sentado, ó Deus, mande alguém para plantar para mim. Né? Ó Deus, tanta coisa que eu tenho aqui eu não posso fazer. Tanta terra eu não consigo fazer. As sementes se apodrecem e você não vai plantar nunca. Porque você vai estar sempre dependendo dos outros para fazer alguma coisa. Deus nos dá a terra, as sementes e dá a gente, que tem que ter o desejo sincero de querer fazer algo para florescer. Demora? Demora. Né? Mas semente boa, em terra boa, floresce rápido. Mas nós queremos plantar hoje, ou que alguém plante para nós hoje, e daqui a uma semana colha muito. Isso não vai acontecer. A nossa ansiedade atrapalha muitas vezes o nosso merecimento. Porque hoje eu ouvi uma palestra muito interessante. Quando nós estamos muito bem, com vitórias, sabe, as coisas tudo acontecendo para nós não conseguimos enxergar os ensinamentos de Deus. Nós não conseguimos perceber os recados de Deus. Nós não conseguimos entender os ensinamentos de Deus. Sabe por quê? Está tudo bem. E quanto melhor você está, você não percebe, mas você fica altamente arrogante e presunçoso porque você se acha o tal. Está tudo dando certo. Está tudo bem. Vamos preocupar com o quê? Aí você diminui sua dedicação, diminui sua gratidão, diminui sua frequência à igreja, está tudo tranquilo. Até que chega um momento que Deus quer te dar uma oportunidade. E Deus só consegue, infelizmente, entrar na cabeça do homem quando ele está caído. Porque nessas horas você promete tudo, não é? Olha, se eu conseguir sair disso, eu nunca mais faço tal coisa. Ah, se eu conseguir tal coisa, é isso. Ah, se eu conseguir ganhar um trabalho melhor, eu prometo que eu sempre vou fazer donativo. Ah, se eu conseguir tempo, eu vou dedicar mais. Ah, não é assim? É. Isso só dura 2 meses. Isso dura apenas 2 meses. O primeiro mês é empolgação. O segundo mês você vai dando um jeitinho. A partir do terceiro mês você já tem as desculpinhas esfarrapadas. Isso quando não acontece o pior. Que é quando a pessoa arruma um namorado ou uma namorada, conheceu a pessoa na fé. Viu o crescimento da pessoa. Aí a pessoa começa a levar ele para outro caminho. Ah, eu não estou indo, sabe por quê? Porque minha namorada não gosta muito. Estou indo em tal lugar com ela. Ah, o meu namorado não gosta muito, estou indo em tal lugar com ele. Mas você teve milagre aonde? Então, às vezes as pessoas, por uma carência gigantesca, elas se vendem muito fácil. Fé não se troca. As graças que eu tive, eu alcancei aqui. E é aqui que eu oro e creio que daqui eu sei que já vai gerar muito mais coisas. Se alguém pedir para eu sair por causa de amorzinho, namoradinha, empreguinho, vá para os quintos dos infernos, filho. Sabe por quê? Porque na hora que você cai, você cai. E se cair junto, porque é namoradinho ou namoradinha, depois de tomar uma bica no traseiro, vem chorar aqui, para quê? Ai, reverendo, estou em depressão. Ué, vai procurar a reza lá, ué. Não é assim? Só Deus é conselheiro matrimonial. Atende 50 mil pessoas por dia, lá, cada um pior que o outro. É verdade. Mas é assim. Eu não estou inventando nada. Não é verdade? Não estou inventando nenhuma mentira, não. São humanos de experiência acompanhando casos assim, onde as pessoas se vendem muito barato. Aí depois casa, tem conflito pra caramba, brigas horrendas, e vem buscar orientação aqui. Eu falei, filha, por que eu não trouxe você para o seu nível? Mas você que preferiu cair de nível, eu vou fazer o quê? Que eu faça mágica? Né? Então nós nos vendemos muito barato. O caminho Deus colocou, mas você desvia. São escolhas. Tem um escritor chamado Osho. É muito, muito bom, por sinal. Acho que tem uns livros deles aí. Osho escreveu que o caminho do tal não é o da iluminação repentina. Tal é crescimento gradual. O tal não acredita em mudanças repentinas e abruptas. O tal acredita em respeitar o ritmo da existência,
permitindo que as coisas aconteçam por elas mesmas, sem forçar o seu caminho, sem forçar o curso do rio. Olha que profundo isso, não é? Isso, como ele fala, ninguém muda assim, não tem, é impossível para nós mudarmos de um dia para a noite, não tem como, não é? Só pintando o cabelo, né, meu irmão? De vez em quando. Você muda a fisionomia só se você pintar o cabelo. Mas mudar isso você não tem como mudar. Sabe por quê? Porque você, a partir de hoje, não vou fazer mais isso. Aí amanhã vem um teste para você fazer. Aí você respira fundo. Não vou falar. Não vou fazer. E vai. Terceiro dia vem outro. Respira fundo. No quarto dia você não aguenta, você estoura. Aí você volta de novo para o início. Vai tentar repetir. É dia a dia o nosso treinamento. Ele só vem com o tempo. Eu sempre falo aqui, nós temos que estar, quando você tem fé, Deus, lembra de Noé, quando construiu a arca? Deus não mandou ele construir a arca, que ia cair uma grande tempestade, um monte de coisa? Quem acreditou nele? Ele foi motivo de chacota, não foi? E quando vai chover? E aí, quando vai chover? Quando vai chover? Pode ser amanhã. Quando vai chover? Não choveu, pode ser amanhã. Nós aqui na fé é a mesma coisa. Vamos preparar a igreja para quem vem, para quem vai chegar. Mas não veio, mas pode ser amanhã. Vamos preparar a igreja, e assim vai. Porque quando chegar, chegou. A graça também é a mesma coisa. Dedique arduamente, faça o seu melhor, ofereça o seu máximo. Eu não consegui hoje, amanhã eu vou conseguir. Não conseguiu amanhã? No outro dia eu vou conseguir. Vá fazendo, não desanime, porque a hora que chegar, chegou. As pessoas querem tudo muito rápido e esquecem que tudo é mérito. Como a irmã Moacir falou, o milagre não vai vir até você. É você que vai alcançar a elevação para chegar no nível do milagre. E quando você ganha um milagre, não se esqueça que outros em volta vão estar com um olho desse tamanho, querendo tirar aquilo que você conquistou. E para você não ser alcançado por esses olhos e essas mãos egoístas, você tem que ter o quê? Uma grande aura de proteção, porque a luz espanta o quê? A treva. Onde há luz, o mal não entra. Mas como nós só conseguimos aguentar 2 meses de fidelidade na fé, quando tem um milagre, no terceiro mês você começa a perder aquilo que você conquistou. Deus te dá uma grande graça. Saiba valorizá-la. E deixa o tempo, vai seguindo o teu tempo, porque ela te deu uma graça, e essa graça pode se prolongar. Mas a maioria não respeita o tempo de Deus e gasta ela na primeira semana. O tal diz, não há necessidade de estar com pressa, porque a eternidade está disponível para você. Plante as sementes no tempo certo e espere. A primavera virá, ela sempre vem. E quando a primavera vier, as flores aparecerão. Mas espere, não tenha pressa. Existe grande paciência na natureza, e o tal acredita no caminho da natureza. Então, tal significa exatamente natureza. Assim, o tal nunca está com pressa. Isso tem que ser entendido. O ensinamento fundamental do tal é: aprenda a ser paciente. Se você puder esperar infinitamente, a iluminação pode mesmo acontecer instantaneamente. Mas você não deve pedir para que ela aconteça instantaneamente. Se você pedir, pode ser que nunca aconteça. Porque é a mesma coisa, são as emoções. Você pede uma coisa para você ver agora. E se você viu, depois perde. Eu lembro, quando nós começamos na arte do jorei, nem existia arte do jorei, era reuniões do jorei na minha casa. Nós começamos a aprender como ministrar jorei corretamente com o reverendo Nakahashi. E eu lembro que uma vez eu estava ministrando jorei numa pessoa e eu vi a luz vindo e fluindo. Eu vi a luz vindo e a luz indo. Eu falei, caramba, funciona. Aí eu, besta, falei, nunca mais vi a luz. Uma outra vez, ministrando jorei numa outra pessoa, ministrando jorei, eu consegui ouvir o pensamento da pessoa. Cuidado com receber jorei comigo, posso ler pensamento. Ministrando jorei na pessoa, juro por Deus, eu falei, quando virou, eu falei assim, você estava pensando nisso, isso? Ele, tava, como é que você sabe? Eu ouvi seus pensamentos.
Também depois lascou, nunca mais ouvi. Né? Então, assim, nós, muitas vezes, nós temos pressa. Mas uma pressa de afobação. A pressa de querer fazer a coisa acontecer é uma coisa, mas a afobação muitas vezes nos atrapalha. Porque você quer aproveitar o fruto cedo demais. Você quer colher a flor cedo demais. Espere pacientemente. Tenha paciência. Quando nós viemos dedicar aqui na igreja, seja num culto, seja no plantão, seja numa oração, nós estamos plantando sementes e regando todo dia. Todo dia. Calma. As sementes vão germinar e vão florescer, mas nós temos que ter paciência. Isso é um grande treinamento. O seu próprio pedido se tornará um obstáculo pela ansiedade, né? O seu próprio desejo criará uma distância entre você e a natureza. Permaneça em sintonia com a natureza. Deixe que a natureza tenha o seu próprio curso. Mesmo que ela demore séculos para chegar, ainda assim ela não está atrasada. Ela nunca está atrasada. Ela sempre chega no momento certo. Ou seja, a natureza nunca se atrasa. Não é? Por isso eu falo que a dedicação que nós fazemos, ela é muito mais profunda do que vocês imaginam. É a mesma coisa se nós fôssemos criar ter uma plantação de bambu. Se você tiver pressa, está lascado. Não é? O bambu não demora 5 anos para crescendo para baixo? Para depois arrebentar? Quem aguenta? Nós também na fé é a mesma coisa. Deus primeiro nos treina, nos dando solidez. Para você ter solidez, você tem que conhecer o que é doença, miséria e conflito. Se você não entender o que é isso, você nunca... Qualquer ventinho que dá, você vai cair. Fraquinho, fraquinho. Fraquinho, fraquinho. Por isso que Deus não dá condições de entender o que é dor, o que é sofrimento, o que é carência, o que é escassez de recursos, o que são tristezas, decepções, angústias. Ele nos dá tudo isso. Para que você entenda e crave seus pés no chão, para que você tenha esse aterramento na fé. A nossa fé não pode ser uma fé, vou usar um termo agora do reverendo Moacir, um termo frufru. Né? O que é um termo, o que é uma fé frufru? É aquela que só vive na flauta, só vive, sabe? Não dá. Nós temos que ter uma fé sólida. Eu posso entrar uma pessoa por essa porta aqui e nos dar um caminhão de riquezas. Eu vou chegar no altar com ela, graças a Deus. Parabéns pela sua missão. Parabéns pela sua fé e parabéns pelo seu serviço. Pode entrar uma pessoa por aqui e dar uma moedinha de 1 centavo. Muito obrigado. Parabéns pela sua fé, parabéns pelo seu serviço. Parabéns pela sua missão. Entendeu? Isso é respeitar esse curso da natureza que nós temos que ter. Porque se entrar alguém todo, nós vamos ficar todos, nossa, que legal, que maravilha. Não é assim, não. Não é assim. Eu falei na aula de quarta-feira isso, nós nos enganamos muito, nós valorizamos muito as pessoas que são legais. Nós não precisamos de pessoas legais. Nós precisamos de pessoas justas, que vão ser duras num certo momento e vão ser muito boas num outro momento, mas elas nunca vão ser más. Elas vão ser justas. Pessoa legal não serve para nada. Sabe para que não serve para nada? Porque ela é frufru. O vento bate daqui e vai para cá. O vento bate de lá e ela vai para lá. Você nunca vai poder contar com uma pessoa legal. Não que ela seja má pessoa, mas é só uma pessoa legal. Dá para entender a diferença? O tempo, se aprendermos a respeitá-lo, receberemos nossa recompensa no momento oportuno. Esta recompensa pode ser positiva ou negativa, vai sempre depender da semeadura que estamos fazendo. Um reverendo pioneiro disse assim: desejo que todos os membros sigam os preceitos religiosos, edificando em si as qualidades de um verdadeiro messiânico. E quais seriam as qualidades de um verdadeiro messiânico? Como eu expliquei no mês passado, para se tornar um messiânico, é necessário compenetrar-se ao receber e transmitir jorei, e ao mesmo tempo
possuir o espírito de servir em toda e qualquer situação, uma vez que esta é a divina tarefa. Justamente esse poder do Jorei que recebemos, Meixo Sama como homem experimentou. Através da sua experiência, ele sentiu todos os sofrimentos em muitas ocasiões. Penetrado por eles, purificou qualquer mácula da humanidade, com o ardente desejo de salvar a humanidade e de encontrar o Supremo Deus. Quando o tempo for chegado dentro do programa divino, Meixo Sama abriu o caminho da salvação. Por essa ardente vontade de Meixo Sama, nós recebemos a força do Jorei, através do Ohikari, em cada um dos quais Meixo Sama escreveu até formarem-se calos em suas divinas mãos, pelo constante uso do pincel. No inverno da vida, Meixo Sama disse a determinada pessoa que esses calos, feitos pelo pincel, encurtaram sua vida terrena. Despersonalizando-se e dando a sua própria vida, Meixo Sama se entregou à salvação da humanidade. Na nossa fé, entendendo isso que Meixo Sama fala, é lógico que ministrando Jorei você não vai criar calo nas mãos, não é? Mas hoje eu vi um pastor falando uma coisa interessante, que ele fez uma viagem para, acho que para o Egito, ou Jordânia, e ele reparou algumas pessoas que tinham uma marca muito forte aqui na testa. E ele pensou que eram marcas, tipo calo, que eram marcas da cultura do povo, né? Aí um cara, ele perguntou para uma pessoa, ele falou assim, não, aquilo lá é porque 3 vezes ao dia ele deita a sua testa na terra e voltado para Meca, ele faz as suas orações todo dia. Para estar um calo ali, anos e anos fazendo isso. Anos e anos orando. Né? Nós, nas nossas orações, nós não vamos criar calo de ministrar Jorei, ou só se for calo na língua, né? Né? Mas assim, de rezar, não é de falar mal não, é calo de rezar. Mas uma coisa que nós podemos ter é lastro da fé, através das orações, do Jorei ministrado, da gratidão feita, tudo. Esse lastro, poucas pessoas têm, que ainda vivem essa fé frufru. Quando você entender essa fé mais profunda, você não vai reparar se o outro fez ou deixou de fazer, você não vai reparar se quem... Isso não é importante. Sabe por quê? Efeito borboleta. O reverendo Moriyama, que era meu chefe, uma vez ele falou assim, uma pessoa perguntou, reverendo, a gente dedica tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui, mas não vê resultado, e às vezes vê outros locais que estão estourando. E ele falou assim, entenda que a obra divina é como a correnteza de um rio. Nós estamos numa ponta, fazendo o nosso trabalho, a correnteza leva. Talvez para você não vai chegar naquele momento, mas o que você fez vai gerar uma benesse, um benefício, uma graça para alguém lá na frente. Uma outra igreja, uma outra religião, não importa quem. Alguma coisa vai acontecer aqui em breve, porque o nosso ciclo de orações de dedicação está gerando uma correnteza muito grande. E não se esqueçam que nós temos a Sala da Paz ali, onde se envolvem dezenas, centenas de divindades que estão também trabalhando espiritualmente para uma coisa muito maior. Vocês acham que aquelas pedras que estão lá só porque são bonitinhas? Vocês acham, nunca pararam para pensar por que eu pego tanta pedra? Eu sou igual uma formiga. Aquelas pedras vão ser a edificação de uma grande igreja. Cada pedra veio de um lugar diferente. Tem pedras ali que tem história, tem pedras ali que eram dos escravos, que quebraram ela para colocar no muro. Tem pedras ali que vieram de locais muito distantes. Se vocês repararem, tem uma telha ali, muito antiga, que foi uma telha feita lá no século passado, que diziam que era feita nas coxas, porque os escravos colocaram as telhas na coxa e moldavam ali. Eu estava voltando, não foi? De Minas Gerais. De Minas Gerais, aí eu falei, tem que achar uma telha. Nós somos em várias casas antigas, sem sala antiga, e nada de achar telha. Saindo da cidade, num caminho, eu falei para meu irmão assim, bicho, entra nessa rua aqui. Do nada, num vilarejo, né? Chamado Lamounier. Fomos até o fim, cara, tinha uma casa que estava sendo demolida, né, ou reformada, e do lado de fora, jogada, estava lá a telhinha, bonitinha, me esperando. Está aqui na Sala da Paz a telha. Nós somos conduzidos por algo muito maior, mas a gente não acredita.
Se você acredita, se você quer ser guiado pelo Espírito, acredite no Espírito. Se você quer ser utilizado pelo Espírito, se deixe ser, creia no Espírito. E quando eu digo Espírito, é o Espírito Santo, é o divino. Não é o Zé das Couve. Acredite numa força superior muito maior que ela nos guia. Porque a arte de Jorei, ela é muito maior do que a gente vê e muito mais ampla do que a gente imagina. E muito mais profunda do que a nossa vã filosofia sonha. Porque nós só estamos aqui de passagem. O que virá em seguida será algo que jamais sonhamos. Por isso, quando nos dedicamos, temos que dedicar com alegria. Sabe por quê? Porque pode ser o último dia. Estamos acompanhando vários casos de doença. Pessoas morrendo. Você jurei outro dia numa senhora pelo telefone, na UTI. Morreu. Minha mãe está no hospital hoje, foi visitar uma amiga dela, e ela comentou, dizendo assim, que ela está muito triste, sabe por quê? Porque as amigas delas estão partindo. Minha mãe vai fazer 83 anos. E ela cuidou na minha rua de toda a vizinhança, as vizinhas, todas foram ficando doentes, e minha mãe cuidou de todas elas. Com 83 anos. Então, nós perdemos muito tempo com coisa muito frufru. Quem de nós, quando ficarmos doentes, quem vai cuidar da gente? Como diz o Fábio de Mello, quando ele ficar velhinho, lá na cadeirinha, quem vai colocar ele para tomar sol? Quem vai nos colocar lá fora para tomar sol? Não é? Não é assim? Quem nunca viu isso, vai dedicar num asilo. Para ver os velhinhos lá que a gente pegava na cadeira de roda e colocava no jardim para pegar sol. Dediquei 5 anos fazendo isso. E vocês não sabem, a solidão de uma pessoa idosa é diferente de uma pessoa jovem. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que muito mais profunda. O jovem, na solidão, é uma neurinha, é uma coisinha, é um amor não correspondido, é uma coisinha assim, toma umas cachaça, alguma coisa assim, muitas vezes. Não estou dizendo que é 100%. Mas o do mais velho, sabe o que é? É a ingratidão. Ingratidão de filhos, ingratidão de amigos. Cuidei de tanta gente e agora que eu preciso não tenho ninguém. Mas sua mãe não falou? Né? Então, mas, veja, eu digo nós, vamos colocar assim, cumpriu a sua missão, fez sua parte. Ela não é ingrata. Nós vimos até o fim, não foi? Aqui, não vou dizer nem o nome, porque senão chorava aqui, não chorava no prédio? Me ajudou a me formar como messiânico. Renan Moacir teve aula com ele, Miss Cristina. Várias pessoas conheceram ele, não posso falar o nome. Mas ele chorava aqui dizendo, chorava. Tantas pessoas que eu ajudei, tantos ministros que eu formei, e hoje não vem um ministrar Jorei. Não foi? Então, é essa ingratidão que é mais doída. Mas o tempo é implacável. O tempo é implacável. Por isso nós temos que viver. Gente, se vocês têm tempo de vir dedicar, nem que seja 1 hora, venha e dedique. Se é 10 minutos, venha e dedique. Se é só passar, entrar, rezar, agradecer e ir embora, venha e faça. Efeito borboleta. Isso não é perdido. Porque na hora que precisar, talvez não tenha ninguém para te colocar no sol. E é isso que muitos ligam para cá pedindo as coisas, não é? Assistência de Jorei, né, dona Diva? Chorando da depressão, vai lá, Mista Jorei, acompanha. Melhorou? Melhorei. Vem aqui, vamos rezar, tem culto. Ah, eu vou sair, não dá. Mas nós fizemos a nossa parte. Nós fizemos a nossa parte. Mas essa ingratidão é a mais doída. Por isso que valorizar cada momento com quem você faça, cumpra a sua missão. Efeito borboleta também. Você faz hoje, amanhã você vai colher. Quantas pessoas no nosso caminhar de servir, a gente cruza pelo nosso caminho, não é? Que a gente de repente ajuda, é um jorei, é uma oração, é uma palestra que deu, que mexeu com a vida de alguém, e fala assim, nossa, como foi bom ter vindo aqui hoje para ouvir isso. Talvez a gente nunca mais veja essa pessoa na nossa frente, mas nós fomos e cumprimos a nossa missão.
Com certeza, essa gratidão chegou no mundo espiritual, comunicou os antepassados dela, comunicou os antepassados nossos e vai ficar no nosso banco de crédito. Porque quando nós estivermos na jornada, caminhando, alguém vai aparecer para oferecer um copo d'água, alguém vai oferecer para oferecer um pão, alguém vai oferecer uma cama para você repousar. Nunca vai faltar. Isso é a fé que Meixo Sama me ensinou. Eu falo que me ensinou porque eu tive que vivenciar isso. Né? Tive que entender essa fé de uma forma muito mais profunda. E só o tempo para você entender o que é essa fé. Não tem outro caminho. Não dá para alcançar a iluminação assim. É o tempo de entender os porquês. É o tempo de entender o crescimento ou não, a expansão ou não. Nós estamos sendo, na arte do Jorei, altamente protegidos por Meixo Sama. Sabe por quê? Porque ainda não é o nosso momento. Tem muita coisa acontecendo aí fora, no mundo messiânico, horrível. Coisas horríveis acontecendo. E nós estamos aqui quietinhos. Mas prontos para a batalha. Né? Então, esse nosso servir é que muitas pessoas não entendem. É a afobação. É a revolta. É falar às vezes o que não deve, porque não sabe o que está acontecendo. As pessoas falam com o que olham, não falam o que deveriam enxergar. E olhar, você olha por aqui, você vê pelos olhos da frente. Mas enxergar são os olhos da alma, que poucas pessoas têm essa visão. Aí vem o que o Osho fala da iluminação. É o tempo. O tempo. Nós recebemos o Hikari, a luz divina, como uma partícula do espírito de Meixo Sama, e podemos transmitir o seu profundo amor. Portanto, quando ministramos Jorei com profunda dedicação a Meixo Sama, a luz de Deus será intensificada e qualquer mácula será eliminada. Também será sempre transmitida a luz do amor de Meixo Sama, purificando-nos, livrando-nos do espírito animal, tornando-nos repletos e luz, homens sadios, espiritual e materialmente. Meixo Sama também disse, o Jorei é uma das maiores dedicações. A obra divina é o trabalho conjunto de Deus e do homem. Assim nos orientou sobre a importância da prática do Jorei. Por sermos privilegiados em pertencermos à messiânica, podemos repartir essa felicidade com os nossos semelhantes e servindo-os, ministrando Jorei com toda humildade. Aos que trabalharem sinceramente para Deus, servindo e ajudando a humanidade, podem ser chamados de verdadeiros religiosos e cheios de fé e humildade. Estarão transmitindo simpatia, alegria e confiança. Deixemos isso bem claro, que o servir sem alegria não é servir. Dessa maneira, é que o servir necessariamente precisa ser sincero e humilde para se alcançar as qualidades da verdade, virtude e beleza. Lá em Moçambique, você conheceu a Dona Paula? Em Moçambique, uma senhora que trabalha, que ia fazer a comida para a gente, né? Tem uma senhora lá em Maputo, Dona Paula, ela trabalha na imigração, né? E ela tem um cargo lá. E ela chegava toda quarta-feira e ela fazia o jantar quando você esteve lá e para mim também quando estava lá, né? Para nós jantarmos lá. Acabava a dedicação 7h30 mais ou menos, ela ia fazer o jantar. Ela fazia o jantar. Depois ela colocava a capulana, né? E lá é taco, né? Taco vermelho, um taco lá. Ela pegava a cera, um pano, e ela ajoelhada, ela passava a cera na nave todinha. Eu falei, Dona Paula, só quer ajuda? Ela falou, nossa, nunca esqueço. Reverendo, por favor, essa é a minha dedicação. Ela não deixava. Reverendo, por favor, esta é a minha dedicação. Ela fez a janta, depois, enquanto jantava, ela passava pano, cera, na nave todinha. E não é como a gente aqui, que tem enceradeira, aquele rodinho. Não, eu até falei, ué, não usa, né? Joelhado no chão, passando a cera toda. Aquilo marcou demais para mim. Sabe por quê? A alegria que tinha em servir. Eu tomara a Deus que ele consiga, que vocês conheçam o ministro Fonseca, né? Não tem as duas pernas, anda de muleta, mas o bichinho é feroz. Só dedica com alegria. Tem um negocinho dele, as correias dele, dirige, pé de chumbo para Dedéu, você vai rezando, pedindo para Canon do meu braço, segura o trem lá,
Ele chega em casa e liga, irmã Mozilla, irmão fulano, tem algum lugar que eu preciso de mim para que eu possa levar para me estagiorei? Porque lá não tem condução como tem aqui. Então, servir com alegria. Não importa o que você faça. Seja limpar um vidro, varrer um chão, lavar um banheiro, fazer uma comida, quebana. Não importa. Faça com alegria. Sabe por quê? Pode ser a última vez. E se você fizer com má vontade, com falta de gratidão, quem vê, quem sentir, quem dedicar, não vai sentir esse amor impregnado. Se a oferenda for feita sem amor, só por obrigação, é só um monte de verdura e legume aqui no altar. Não tem vida. Nem Deus aceita. Tudo que nós fizermos, se não tiver sinceridade e alegria no servir, não tem valor nenhum. As boas qualidades podem sempre ser adquiridas por intermédio dos ensinamentos de Meixo Sama. No plano de Deus e dentro das ordens do país, o serviço sincero segue um caminho do bem e da retidão, dos quais podemos nos apropriar para o engrandecimento desta nação. Diferentemente do fogo de palha de milho, que só proporciona labaredas instantâneas, a pessoa que se considerar ardorosamente religiosa pode ser de uma utilidade sem limites para a humanidade em geral, desde que a sua fé não esmoreça. Trabalhemos no plano de Deus com fé e ardor, constância e humildade, seguindo e praticando os ensinamentos de Meixo Sama, os quais estamos aprendendo a conhecer no decorrer dos tempos. O conhecimento e o aprendizado são como uma escada, a qual deve ser galgada de degrau a degrau, para se atingir o alto. O engrandecimento da messiânica depende de nós, das nossas retas orientações, dos ensinamentos para aqueles que de nós se aproximam nas suas aflições, para desfrutarem de um pouco de conforto espiritual. Outro dia, uma pessoa me questionou, porque eu ia ajudar um jovem. Eu disse assim, se uma pessoa me pede um copo d'água e eu tenho água, eu tenho que oferecer. Ontem, lavando os vidros aqui fora, estava limpando os vidros, com a mangueira ali, lavando aqui, aí fora, passou um jovem africano. Falou assim, por favor, você pode me dar um pouco de água? Aí ele falou assim, não, pode ser da mangueira, pode ser da mangueira. Aí ele pegou a mangueira e bebeu água. Aí eu ri sozinho, eu falei pra você, puta, não acredito, cara. Pode parecer uma coisa muito boba, muito besta, não é? Mas tudo tem um significado. Quando você tem algo bom para oferecer, ofereça. Não é perdido. Se você é uma pessoa que tem muito amor no coração, ofereça. Não é perdido. Se alguém ajude uma fé com você depois, não é problema seu mais. Sabe por quê? Nós temos aquela mania besta de recebe tantas coisas boas e uma coisinha só que nos machuca, você esquece tudo que é bom que aconteceu. É igual as jabuticabas que eu já contei aqui. Come um saco de jabuticaba, depois come uma azeda e acha que não presta jabuticaba. Né? Vamos fazer a nossa parte. Porque se fosse pensar assim, Meixo Sama não tinha salvo ninguém, não é? Imagina, a pessoa vai ter que entrar pela porta da igreja, atestado de antecedentes. Seu currículo. Quem é você? Carta de recomendação das últimas igrejas que você foi. Com firma reconhecida. Já pensou? Quem foi seu pastor? Quem foi seu ministro? Quem foi seu padre? Né? Não é a nossa praia. Isso não salva ninguém. Isso não salva ninguém. Uma coisa eu aprendi, já falei isso na quarta-feira na aula, quando nós estamos caídos, Meixo Sama está do seu lado. E eu aprendi assim, se toda vez que eu pedisse, Meixo Sama dar a mão, ele me ajudasse, eu nunca ia aprender a me levantar sozinho. Então, a única frase que vem, muitas vezes na cabeça é, caiu, levanta. Você não está sozinho. Meixo Sama está do seu lado. Só acredite nisso. Ou melhor, creia nisso. Caiu, respira fundo, tome um fôlego, levanta. Caiu de novo, respira fundo, levanta. Vai chegar uma hora que você não cai mais. Mas você nunca vai esquecer que tem alguém do seu lado. Aí sim, talvez no momento derradeiro que você não consiga mais, porque você não aguenta mais, não tem mais forças. Não porque você não tenta, porque muitas pessoas se acomodam na fé assim.
Ah, eu estou lá, o reverendo vai rezar para mim, o ministro vai rezar para mim. Vou ligar se o Dilcinho está atendendo lá mesmo, ele vai rezar para mim. Essas são as pessoas que nunca vão aprender a andar, a levantar sozinhas. Porque não tem espírito de busca, porque eu aprendi que a busca, o esforço é que gera um milagre. Não é o comodismo na fé. Eu quero vender pra caramba. Vem rezar e agradecer. É assim que funciona. Eu orientei lá em Mafra um pessoal assim. Como fazer? E todos têm resultado. O jorei, como um grande tesouro de Deus, deve ser repartido com todos, sem distinção de classe ou cor, pois Deus dá, através de nosso braço e da nossa mão, as suas mais sublimes riquezas. E quanto mais simples e humilde for o servidor de Deus, mais irradiantes serão essas riquezas, que não serão dadas em migalhas, mas sim em profusão incontável. Ministrar jorei é uma prática e que esta seja feita com muito amor ao próximo. Eu já falei que me sinto muito honrado em poder compartilhar trechos do material dos pioneiros. Por isso, vamos usar esses exemplos, essas orientações, para tornarmos nossas vidas extraordinárias. Não podemos ser mais apenas seres que andam e falam. Precisamos fazer a diferença na vida das pessoas que cruzam o nosso caminho. Que possamos agir como semeadores de boas novas e jamais como feitores da fé. Sabe o que são feitores? Da época dos escravos, que dava chicotada no pessoal para fazer as coisas. Às vezes na fé também tem feitores da fé. São aquelas pessoas que não falam e não pedem, chicoteiam, cobram, exigem, dão esculacho, como feitores da fé. Isso não salva ninguém. Você pode dar uma bronca assim. Isso é amor de salvação. Mas como feitor da fé, jamais. Né? Eu quero, ministro Sandro, um oshibori e... como é que é mesmo? Um chá verde. Né? Aí ela vai, nunca fez na vida, foi fazer o oshibori, que é cheirosinho, que é feito com amaciante. Ela pegou um desinfetante, mas molhou o pano. E o chá verde, não sabia fazer, despejou um punhado enorme, porque o chá verde é forte. Colocou um punhado, virou um chá de losna, quase matou a ministra. Tomou, quase morreu. Foi enxugar com o oshibori, acabou de matar a mulher. Né? Então, assim, lá na África, tem uma senhora, a dona Eva, ela tem uma filha que trabalha numa ONG internacional. E era engraçado que eu via o tratamento da filha para a dona Eva. Mamãezinha, por favor, vamos fazer tal coisa? Mamãezinha, é assim? Mamãezinha, está certo assim, mamãezinha? Mamãezinha, e já mora numa casa gigantesca. Mamãezinha, por favor, é assim que tem que fazer? Mamãezinha, está tudo bem com a senhora? Mamãezinha, tudo assim. Por favor, pode ser, por favor. E lá não tem isso também? Todo mundo fala com você, por favor. Reverendo, por favor, pode fazer tal coisa. Reverendo, só pode, por favor, fazer tal coisa. Por favor, por favor. Brasileiro é tudo diferente. Brasileiro, em algumas situações, é terrível. Aí entra os feitores da fé. Muitos brasileiros são queimados lá porque tratam os membros africanos como escravos. Às vezes, eles não têm que comer, ou só a chima, que é a papinha. Vamos fazer aqui chima ainda para a gente comer o trem aqui. Né? E os ministros, os reverendos, às vezes numa mesa enorme, com pratos, talheres, comendo do bom e do melhor. E os membros que serviram lá, tudo sem poder nem só sentir o cheiro. Feitores da fé. Feitores da fé. Nós somos uma raça em extinção. Porque nós podemos dormir no chão se precisar. Podemos comer o que for, não tem problema. Se eu levar o reverendo Moacir, então, não tem problema nenhum. Né? Podemos ir aonde quer que seja, sem problema nenhum. Sabe por quê? Porque aquilo que nós temos dentro da gente é um amor tão grande de salvação, que nessas viagens que eu faço, a gente deixa a roupa, não é? Deixa a roupa, deixa terno, deixa sapato, porque dá uma vontade tão grande de oferecer tudo que a gente tem por gratidão. Lógico que a matéria, isso aqui corrói, o tempo come. Mas esse amor que nós temos de salvar pessoas, isso nunca se perde. Essa gratidão que nós geramos em todos os lugares que nós vamos, nunca vai ser perdido. Onde nós vamos, as pessoas nos esperam para ouvir o que temos a falar. Por isso que
Dediquem com amor naquilo que vocês fazem. Não é perdido. É sempre um efeito borboleta. Se você dedica com raiva, com lamúria, tu vai colher isso também, na vida. É inevitável. É inevitável. Vamos oferecer nossa essência mais pura no servir. Assim receberemos a gratidão mais pura de Deus e Meixo Sama como retribuição. Vamos ser a materialização da oração que alguém fez pedindo auxílio a Deus. Já imaginaram que toda noite ou todo dia alguém na sua casa, em algum lugar, em algum hospital, está rezando para surgir alguém ou um sinal, alguém para ajudar aquela pessoa naquele momento de sofrimento? Deus, por favor, me ajuda. Meixo Sama, me dá uma luz, Meixo Sama. Me mostra um caminho. Me dá uma luz. Me tire desse sofrimento. Nós não rezamos assim? E quando surge uma pessoa que resolve o seu problema, você não fala, meu Deus, milagre, não é assim? Nós temos que ser esse milagre na vida de alguém. Nós temos que ser o resultado da oração de alguém. Porque Meixo Sama confiou os nossos antepassados para nos conduzir para essa obra. Então vamos fazer valer e cumprir a nossa missão. Sejamos ministros, reverendos, membros, não importa o que nós sejamos apenas filhos de Meixo Sama, servidores. Muito obrigado a todos, uma boa missão. Orem por nós, que amanhã eu estou indo viajar, é uma viagem bate e volta. Vou até Minas Gerais fazer uma outorga e volto domingo, volto segunda-feira. E vou levar minha mãe junto. Nunca viajou comigo visão viagem missionária, vai ser a primeira vez. 7 horas de viagem. Né? Ué. Sabe por quê? Pode não ter outra chance. Isso está ficando muito forte, sabe? É tanta gente que eu estou vendo partir e a gente perde tempo com besteira. Né? Vamos valorizar, que nem você valoriza o Dominar que está sempre contigo. Vamos valorizar. Pode ser a última vez. Né? Obrigado a todos e boa missão.